Bom, os Anunnaki, eu acho que ficou assim muito didático esse vídeo que nós passamos, né? Porque ele explica de uma maneira bem simplificada todo o processo Anunnaki durante milhares e milhares de anos, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção nas fotografias, nas imagens dos Anunnaki, é essa primeira imagem da esquerda, que aparece um ser alto, normalmente eles tinham em torno de 3 metros, né? Eles eram bem mais robustos do que nós. Essa tipologia, assim, ó, eles têm asas, né? Isso tem um significado. Eles têm relógio nos 2 pulsos. Eles colocam com a mão direita uma pinha, carregam uma pinha. Na mão esquerda, uma bolsinha, que permanece um grande mistério na história dos Anunnaki. E na perna esquerda, eles têm uma cicatriz, né? Além de um chapéu, né? Uma coisa que dá um certo poder para eles. Então, isso significa que ele é um deus, porque os outros não têm toda essa indumentária, né? Essa tipologia. Os deuses carregavam essa bolsinha. A gente vê essa bolsinha na história mundial dos chineses, dos sumérios em geral, mas também dos mexicanos, dos toltecas, dos astecas, dos olmecas, dos maias, dos indianos também. Então, a maior parte das civilizações antigas carregava essa bolsinha, que é um mistério. Isso não foi revelado nas tábuas Anunnaki, não se sabe por quê, mas se já houve assim um certo estudo na arqueologia que fala que essa bolsinha ela é carregada pelos deuses criadores, os deuses que têm o poder de modificar a espécie humana, né? Tanto geneticamente como imprimir certos valores. É como se fosse um reator que tivesse ali uma tecnologia que só os deuses têm o poder de carregar. Seria mais ou menos isso. Tá? Isso é muito falado assim nesses estudos Anunnaki, né? Porque eles carregam o tempo todo. E a pinha, essa pinha que aparece nessa tela, na primeira tela ali, que depois aparece o DNA do ser humano e o homem ali em cima, criado, talvez signifique que a diferenciação que os Anunnaki fizeram na raça humana para tirá-los da condição da escravidão, que eles mesmos criaram, foi um aprimoramento que eles tenham feito, colocando uma glândula pineal na cabeça do homem. Foi a partir da glândula pineal que o homem passou a ter capacidade de cocriar, de trabalhar, de diferenciar as coisas, de ser, assim, um criador próprio, de ter decisão, de poder inventar, de poder escolher, né? E capacidades também mais paranormais, né? Através da glândula pineal. Isso também é uma conjectura. Tem autores que falam que a glândula pineal foi colocada realmente quando eles criaram a hibridização com o macaco erectus, o Homo erectus, com o ser humano, da genética deles, né, na mistura da genética Anunnaki com o Homo erectus, e foi testado com vários tipos de hibridagem que fizeram com outros animais, enfim, aconteceram anomalias, verdadeiros monstros, e chegaram à conclusão, através da Nimá, que é irmã de Enki Liu, que é a geneticista da família, né, que tinha que ter, então, uma coisa que disparasse a percepção do ser humano, né, o discernimento, o poder de escolha,
enfim, a criatividade, o poder decisório, né? E isso deveria ser a captação do campo eletromagnético da Terra, dos outros seres, da natureza, do Sol, enfim. E só poderia ser feito através de uma glândula que captasse essas ondas, né? Então, essa é uma conjectura, isso não está escrito, mas tem alguns autores que falam sobre isso. Pode passar, Vicente. Vicente? Ah, ok. Bom, e quem foram os Anunnakis, né? A mitologia suméria conta que os Anunnaki foram ou são hominídeos gigantes, aproximadamente 50% maiores do que o homem atual, vindos para a Terra há 450 mil anos, oriundos de um grande planeta com várias denominações ao longo da história, conhecido atualmente como Nibiru. Pode passar, Vicente. A origem dos Anunnaki. A origem se diz que é de Nibiru ou Marduk, porque Nibiru já teve um outro nome e se chamou Marduk também. E a nossa a literatura fala que pode ser Cólobos, pode ser Absinto, pode ser o 12º planeta, pode ser o planeta X, pode ser o planeta 9, planeta Cometa, o P7X, planeta Chupão, do Espiritismo, pode ser Nêmesis, que é uma estrela, pode ser o cometa Elenin, pode ser o planeta Sedna. Tudo isso é para confundir a mentalidade humana, para o ser humano atual não ter condições de pesquisar, para ficar envolvido nessa questão de muitos planetas, enfim, né? Mas Nibiru significa travessia, e ele é presumivelmente um planeta vermelho escuro, por isso ele não é visto com facilidade nos telescópios, e tem uma órbita elíptica de 3.600 anos, que equivale a um char. Um char significa um ano da órbita do planeta Nibiru. Então, a cada 3.600 anos terrestres, que a nossa órbita é de 365 dias, a cada 3.600 anos equivale a um ano de Nibiru. Por isso que lá, em Nibiru, é tudo muito assim, milhares de anos, centenas de milhares de anos, porque os anos têm que multiplicar por 366 anos, 3.600 anos terrestres. Pode mudar. A família dos Anunnaki. Os Anunnaki, eles vieram do planeta Nibiru, né? Anu é o pai, é o rei de Nibiru, ele não é Deus, ele é rei, ele é o chefe do grande planeta, ele é considerado um rei. Antu é a consorte de Anu, é a esposa de Anu, a esposa oficial. Os filhos de Anu com Antu são Enlil e Nima. Enlil é o deus, o senhor da guerra, e Nima é a geneticista, é uma mulher. E o filho de Anu com uma concubina é o Enki, é o senhor da terra, o senhor do planeta, é o primogênito. Esse é o que primeiro nasceu, e ele não é considerado como digno de assumir o reino de Nibiru, porque ele não é um filho oficial, ele é considerado ele não está dentro da linha sucessória que deveria ter, que seria ser filho de Antu, Anu e Antu, né? Então, essa é a grande discordância entre Enlil, que é o irmão mais novo, com Enki, que é o mais velho, né? E o Enki é o pai de Marduk, que é um guerreiro também, tem uma linhagem guerreira, e o Enlil, que é o senhor da guerra, é o pai de Ninurta, que também tem uma linhagem guerreira, uma genética guerreira. A Nimá é a irmã dos dois, mas ela é mãe genética deles, ela forneceu o óvulo dela para gerar o Enki e o Enlil.
Então, ela é mãe genética e, ao mesmo tempo, tia de Marduk e de Ninurta, que são os filhos deles, né? Então, havia muito isso, para fazer o arranjo familiar das linhagens de reis, né, de imperiais, eles faziam isso, eles cruzavam a irmã com o avô, o pai com a filha com o irmão, não tinha esse código de ética sexual que existe hoje, em que o incesto é proibido, a pedofilia não é legal, enfim, eles não tinham esse código de valores, né? Era tudo permitido desde que fosse para o bem da manutenção do reinado Anunnaki. Pode passar. Então, eles vieram para a Terra e se localizaram nessa região da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, né? E naquela época era dividido entre a Síria, num segundo momento a Síria, Acádia, Babilônia e Suméria. A Suméria estaria bem no sul aqui da Mesopotâmia, muito próximo do Kuwait, que é bem aqui, é do ladinho, né? Do outro lado está o Irã e do lado de baixo está o Iraque, o atual Iraque, né? Então, esses rios aqui eram considerados por eles como rios de um vale muito fértil. Por isso é que eles se localizaram nessa região. E era muito próximo das minas de ouro na África, né? Então, e de fácil acesso pelo Golfo Pérsico. Então, é um local muito estratégico para a localização deles. E aqui eles fizeram realmente de um deserto uma grande civilização que deu origem, né, a muitas etnias no planeta inteiro, porque dali saíram para povoar as Américas, para povoar a Europa, para povoar a África, povoar também a Ásia, enfim, a Índia. Eles deram origem a muitas etnias de populações, né, no mundo inteiro, porque eles também eram grandes navegadores, eles eram grandes pilotos, eles tinham, assim, uma tecnologia muito avançada, que hoje a gente não consegue nem entender, eles eram muito mais avançados do que nós somos hoje. A próxima. E todo o trabalho deles foi traduzido por muitos arqueólogos, entre eles o Zecharia Sitchin, que é um dos escritores, né, que escreveu vários livros, e permaneceu mais tempo traduzindo e interpretando, né, essa escrita cuneiforme, que é uma escrita que usava uma cunha nas tábuas, como eles chamam, mas não são tábuas, são pedras de argila, em que tudo era decodificado com cunhas de metal. E ali, então, isso aqui era um classificado de um anúncio, uma nota de venda de um escravo do sexo masculino e de um edifício em Churupaque, uma tabuleta suméria de 2.600 anos antes de Cristo, né? Então, tem mais de 5.000 anos isso aí. Ok, próximo. Aqui tem os povos que se originaram dos Anunnaki num primeiro momento, depois a coisa cresceu bem mais, né? Os assírios, os sumérios, os acádios foram os que fizeram a primeira escrita, né, cuneiforme, os amoritas, os igurates, os caldeus eram considerados assim como se fossem os astrônomos de hoje, eles eram especialistas em estudos do céu, né, da cosmologia universal. O próximo. Aqui, à esquerda, nós temos um zigurate, que na verdade era um espaçoporto em Eridu, que é a primeira cidade onde eles se estabeleceram, né, bem no sul do Iraque. Então, aqui é da onde saíam as grandes naves, né, todo o trânsito aéreo começava aqui, é como se fosse um aeroporto de naves, né? Eles não usavam aviões, eles usavam naves de grande porte e naves de pequeno porte para locomoção para outros continentes dentro do planeta. Pode passar.
E aí tem uma coisa que bate, né, com os Anunnaki, que eu não entendo bem, e eu gostaria de trazer esse assunto, porque eu não achei ligação com os Anunnaki, mas eu sei que existiram. Os gigantes na Terra, né? Porque os achados em várias partes do mundo atestam uma presença de gigantes, através de esqueletos encontrados, registros de documentos por descobridores, construções megalíticas presentes em vários continentes, inclusive no Egito, né, com portas gigantescas. E eu estive no Peru, em Sacsayhuamán, né, e estive na Patagônia também, estive no México, e lá tem essas coisas gigantescas, né? Então, eu pesquisei no Peru, na Patagônia, Estados Unidos, Bulgária, África do Sul, México, Iraque. Aqui tem registros da presença dos gigantes, né? Gigantes de todos os tipos, desde os cíclopes com olhos, né, na testa, com um olho na testa, ou 2 olhos normais, mas com um jeito de animal, com até, eu achei absurdo, mas eu vi um registro que fala que tinha uma população que tinha 70 metros de altura, que construíram, inclusive, montanhas. Então, isso é uma coisa absurda, mas a gente vê que existe registros nos institutos arqueológicos de seres humanos com 7 metros, 5 metros, né? E tem achados históricos sobre isso. Eu não sei aonde que existe a ligação dos Anunnakis com essa civilização gigante, essas civilizações, porque eles são de vários tipos em vários continentes da Terra, né? Então, eles são diferentes dependendo do local. Eu não sei se seriam experimentos feitos, né, genéticos pelos Anunnaki já no início, né? Quando eles vieram para cá há 450 mil anos, porque o ser humano veio a aparecer lá no final, há 12 mil anos atrás, mais ou menos, com a história da Suméria, né? Então, claro que eles fizeram experimentos genéticos muito antes da Suméria aparecer assim de uma hora para outra, inexplicavelmente, né? Mas se existe alguma coisa, algum preparo, algum experimento genético entre os gigantes e os Anunnakis. Eu não entendi até agora essa história. Pode passar. Ó, aqui tem um achado dos gigantes no mundo, né? Esse achado desse esqueleto grande aqui foi na Bulgária, que foi achado, ali estão os arqueólogos fazendo todo um trabalho de escavação, de limpeza, né? Aqui é no Peru, em Sacsayhuamán, essas obras megalíticas, elas, com a tecnologia da época, elas não tinham condições de serem feitas com essa riqueza de detalhes, né, de cimentação entre uma pedra e outra, encaixes perfeitos, enfim, né? Não tinha tecnologia, porque isso é tudo na alta montanha, a 2.800 metros de altura, quer dizer, essas pedras não eram desses locais, elas tinham que ser trazidas de outros lugares, atravessar rios, subir montanha. É uma coisa inconcebível, não se sabe como isso foi feito, né? E não é só aqui no Peru, é em várias partes do mundo, também, inclusive lá no Egito, onde tem muita coisa soterrada pelo próprio dilúvio, né? Pode passar. Aqui tem os gigantes, esse índio é uma representação de um índio lá na Patagônia, dos gigantes da Patagônia, que mediam mais de 3 metros de altura, né? E que foram todos dizimados pela colonização inglesa. Aqui no centro nós temos um dedo mumificado encontrado no Egito. Esse dedo, ele é um dedo aparentemente humano, e ele tem 38 centímetros, né? Para uma mão ter um dedo, vários dedos com quase 40 centímetros, imagina a altura dessa criatura, né? O tamanho da criatura. Isso é real e está lá num museu no Egito. O próximo.
Aqui tem um achado arqueológico numa rocha na África, um pé esquerdo, decalcado numa rocha que provavelmente naquele momento era uma argila e depois se calcificou, e ali ao lado tem a proporção entre o tamanho que seria esse ser. Olha, ele está sentado em cima de uma montanha, né? Com aquele pezinho ali, ele teria mais ou menos esse tamanho proporcionalmente à montanha. Então, são histórias que não se falam, que estão obscuras, que não se revelam, que estão guardadas. Tem institutos no mundo inteiro que sabem dessas histórias, têm achados arqueológicos e não trazem ao conhecimento, né, da ciência e dos estudiosos, dos pesquisadores, né? O próximo. Aqui, ó, eu estive nesse lugar à esquerda que tem essa escadaria. Quando tu chega lá no Peru, eles dizem que isso aqui seria uma terraça de plantio ou de mumificação. Na verdade, não é. Isso aqui são escadas que foram feitas por gigantes, né? Essa escadinha que tem ali no meio que as pessoas estão subindo foi construída recentemente, é uma coisa moderna, uma obra moderna. Naquela época, os gigantes subiam através dessas grandes escadas que o ser humano não consegue subir, não tem como, é mais alto do que qualquer ser humano. A gente pode ver ali quase no último degrau, à direita, o tamanho das pessoas em relação à altura de cada patamar ali, né? Então, não se sabe exatamente qual é a finalidade disso, mas eles dizem para nós, quando a gente vai lá como turista, que eram terraças de plantio, de testes de plantio de novas espécies vegetais, ou então terraças de mumificação. Só que essas terraças de mumificação não tem nada que, nenhum vestígio de ferramenta, nenhum vestígio de depósito das múmias, aonde eles levavam essas múmias, não tem nada que diga que realmente seja, né? É uma história inventada para, enfim, para a gente não saber a verdade. E aí, com todo o fluxo turístico que começou a acontecer no Peru, eles foram se obrigar. Isso aí é em Ollantaytambo, é uma cidade próxima de Machu Picchu já. Então, eles tiveram que construir essas escadarias para o povo conseguir acessar, né, os sítios arqueológicos que normalmente estão lá em cima, né. Essa aqui é uma pedra na Costa Rica, apareceram centenas, não se sabe quem fez, não tem nada inscrito nessas pedras. Elas apareceram já há dezenas de anos, foram aparecendo, assim, uma ou outra na beira da praia, depois escavavam um determinado terreno, apareceram outras. Elas são perfeitas e não se sabe quem as formatou nessa modelagem, né? O próximo. A presença Anunnaki no Brasil. Tem muita conjectura a respeito dos fenícios. Os fenícios são uma etnia descendente dos Anunnakis, né? Eles eram muito avançados também, vieram depois dos assírios e dos acadianos. E é conjecturado que eles tenham vindo para o Brasil, porque eles eram grandes navegadores, né? E tenham entrado através do Rio de Janeiro. E um dos principais registros que eles deixaram, muito provavelmente, é aquela inscrição na Pedra da Gávea, né? Que tem uma frase lá que fala de um rei da época, e bem em cima da cabeça, né, daquele ser. Então, está inscrito lá, né? Tem também registros no estado de São Paulo, né, na região do Gigante Adormecido das Três Pedras, que é um templo sumério entre as cidades de Pardinho, Bofete e Botucatu. Também na floresta amazônica, com pirâmides de extração de ouro, né? E no Nordeste brasileiro, na Chapada das Mesas, no Maranhão. Tem outros registros também, que eu não coloquei tudo aqui. Pode passar.
Então, essa aqui é a Pedra da Gávea, parece um gigante, né, uma face de um gigante, e na lateral ali tem a inscrição em fenício, que diz assim, a inscrição encontrada na cabeça da Pedra da Gávea, escrita em fenício arcaico, cuja tradução, lida da direita para a esquerda, diz Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbahal. Então, isso se refere à civilização fenícia. O próximo. Aqui é a as 3 pedras lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Aqui tem registros de uma civilização antiga, tem vestígios arqueológicos que são estudados lá. Também presume-se que seja sumério, né, em função de algumas escritas e objetos achados. A próxima. Enfim, aí eu... mas está faltando um, eu acho. Aí. A Chapada das Mesas, no Maranhão, né? Também é um local no norte lá que tem muito a ver, porque aqui também foram achados, né, arqueológicos e também tem muito se cria muita comparação com os sumérios, porque os sumérios, eles não se detiveram somente na Mesopotâmia, eles saíram para várias partes do mundo, e as Américas foram locais, assim, vários locais das Américas, das 3 Américas, que eles se detiveram muito mais em função do ouro, porque o ouro para eles era importantíssimo. Lendo um livro chamado Ouro de Ofir, a gente entende por que eles não vinham atrás do ouro só por causa da questão de ter poder sobre outros, não. O ouro era tido como medicamento, era como assim, um imunizante muito interessante. Eles adquiriam a longevidade de centenas de milhares de anos através da ingestão do ouro de Ofir, que é um ouro monatômico, né? Era quase que um medicamento, uma vitamina, um fortalecedor, né? Então, as Américas sempre tiveram muito ouro juntamente com a África, né? É isso. O próximo. Aqui as pirâmides na Amazônia. Tem pirâmides encontradas na Amazônia em que não é permitido se fazer escavação, nem estudos, nem expedições arqueológicas, né, em função da preservação, mas tem muito mistério, as coisas estão sendo encontradas, inclusive tem agroglifos sendo encontrados na Amazônia, né, com a devastação da floresta, tem aparecido agroglifos, né, então tem grandes mistérios. Diz que a floresta amazônica, na verdade, ela é muito recente, porque antigamente, há 400, 500 anos atrás, ela praticamente não existia, era tudo pitado, né? Então, ela é uma floresta que ela não é uma floresta milenar, ela é recente, do ponto de vista da preservação. A próxima. Tem o caminho de Peabiru. Isso aqui é um estudo do André de Pierre, que é um ufólogo também. O caminho de Peabiru é um caminho que começa lá em São Vicente, em São Paulo, né, na costa de São Paulo, e vai até lá o Peru, cidade de Cusco, bem lá em cima, à esquerda. E ele passa, e ele tem ramais em Santa Catarina, Paraná, inclusive no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que, para mim, isso aqui foi bem surpreendente. Eu não sei aonde seria esse local, vou pesquisar, né? Mas é um caminho que os fenícios, muito provavelmente os fenícios fizeram, né? E tem muita ligação com o Peru, então é interessante isso aqui. E uma vez eu li uma reportagem que o caminho de Peabiru passa por Joinville também,
e que Joinville tem, inclusive, uma entrada para os subterrâneos da Terra, né? A gente sabe, quem vai no Peru e lá em cima, chega em Cusco, lá em Machu Picchu e tal, tem várias saídas ou várias entradas para a Terra Oca que são lacradas por dentro. Quem está fora não consegue abrir. E eles falam muito disso, que existe uma rede de interconexão subterrânea que quando os espanhóis chegaram lá, em todo o mundo inca, os incas se esconderam, se retiraram para dentro desses túneis, e a gente tem visto e recebido coisas, inclusive, de túneis que aparecem aqui e ali, né? Então, essas entradas, né, para o subterrâneo da Terra são uma rede que não tem fim, elas passam, inclusive, pelo fundo do mar, elas continuam nos outros continentes, e, enfim. Isso é falado, assim, abertamente lá no Peru, para qualquer guia turístico, porque lá tem que estudar muito a história, né, da população, do povo, da humanidade, e eles falam isso abertamente para a gente. E quando eu fui lá em 1998, o nosso guia turístico me chamou num lugar lá e me mostrou, aqui que nós temos 21 saídas para os subterrâneos, né, que os incas lacraram, já foram tentados abrir, mas houve intoxicação dos arqueólogos e se fechou. Então, é muito interessante isso aí, né? Então, muita coisa rola lá nos bastidores dos subterrâneos que a gente não sabe, né? E esse caminho do Piabiru é uma coisa interessante, porque ele é um caminho arqueológico construído com pedras enormes e está preservado até hoje, né? Para nós, no Rio Grande do Sul, a gente tem condições de acessar por Joinville, é uma das localizações. O próximo. A herança suméria, né? O que os sumérios deixaram para nós? A linguagem escrita, a engenharia, a arquitetura, a mineração, o estudo do cosmos, a astronomia, o geneticismo, a botânica, a agricultura, os aquedutos, a irrigação, medicina, a longevidade, o cultismo, a hierarquização, as artes, música, pintura, teatro, poesia, a navegação aérea, terrestre, aquática, a religião, enfim. A nossa estrutura social está toda cunhada nas heranças sumérias, deixadas pelos sumérios, né? É isso aí, então, pessoal. A próxima, eu tenho a bibliografia. Ali, Eu consultei a Wikipédia em português, o 12º Planeta, do Zecharia Sitchin, o livro perdido de Enki, Havia Gigantes na Terra, e os Enigmas do André de Pierre, né? Anunnaki Era dos Deuses, da Van Pede, Anunnakis em Marte, do Mike Bara, e a revista UFO 232, de março de 2016, que tem uma grande reportagem, um artigo do André de Pierre, e mais uma entrevista com ele. É isso, pessoal. A próxima, esse é a parte 1 da minha pesquisa, e a parte 2, eu vou falar sobre Noé, que é o Ziusudra, o nome dele em sumério é Ziusudra, o dilúvio, a criação dos Adãos, são 3 Adãos, é o Adamo, o Adapa e o Adão, os cruzamentos genéticos, a criação do Homo sapiens, o ouro de Ofir, as propriedades desse ouro, os escravos, as guerras nucleares e será que os Anunnaki foram embora ou permanecem aqui? Já que eles têm uma longevidade de milhares de anos, se tudo isso que nós passamos aqui, em torno de 12 mil anos, né, provavelmente eles ainda estejam presentes, mas a gente não consegue reconhecê-los, né? É isso.